E muitas vezes, né, esse trabalho de conclusão de curso tem como temática para os cursos da saúde, para os cursos, então, que são de ciências biológicas, tem como temática câncer. Então, nós vamos bater um papo aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses dois temas, né? Vamos tentar elencar aqui alguns motivos, algumas dificuldades que levam tantos acadêmicos a colocar esse TCC como um vilão, e eu, particularmente, me diverti muito com a quantidade de memes que eu identifiquei ali, porque, embora não tivesse passado isso comigo, então, embora para mim tenha sido um período relativamente tranquilo, e aí vamos poder discutir isso, né? E ouvir da galera que está nos acompanhando aqui, se foi tranquilo para você passar pelos seus trabalhos de conclusão de curso, e embora esse termo seja utilizado quase que exclusivamente para a graduação, né? Uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não deixa de ser, por assim dizer, um trabalho de conclusão de um curso, de uma etapa da sua formação. Tá? E tem um papel que é muito importante nesta formação, tem um papel que é essencial na construção do profissional que está ali. Então, tem que ser um momento, ou poderia ao menos ser um momento, de grande aprendizado, de grande crescimento. O momento de elaborar, de redigir um trabalho de conclusão de curso é aquele momento onde aquela quantidade enorme de disciplinas teóricas, práticas que você teve na sua graduação, é um momento em que aquilo tudo precisa ser conectado, aquilo tudo precisa fazer sentido na sua cabeça e você vai produzir um trabalho, óbvio, sobre um tema específico. Você não vai abordar tudo aquilo que foi lhe apresentado na sua graduação ou de todas as disciplinas que você fez no mestrado, mas você tem a oportunidade ali de pegar muitos daqueles conceitos, desenvolver uma linha de raciocínio, criar ali uma discussão e apresentar essa discussão ali como um sinal de que a sua formação profissional está indo muito bem. Essa visão é muito importante sobre os trabalhos de conclusão de curso. É um momento em que você compila grandes pontos da sua formação para apresentar de maneira formal num documento. Um trabalho de conclusão de curso nada mais é do que um documento, né? Eu adorei que a elaboração desse documento, aparentemente, não adorei porque parece ser assim, mas porque ela é retratada em muitas situações ali como realmente um momento de sofrimento muito grande. Por que essa dor tão grande na hora de elaborar esse trabalho? Nós vamos deixar de lado um pouquinho o trabalho de conclusão de curso, depois nós vamos juntar aqui novamente esse tema, para falar, então, sobre esse tema aqui, que é bastante presente nos trabalhos de conclusão de curso, não apenas daqueles que buscam uma formação nas áreas de saúde, então, eventualmente, num curso de farmácia, num curso de psicologia, num curso de fonoaudiologia, na fisioterapia, na biomedicina, a própria medicina e por aí vai. Tamanha é a diversidade de cursos da área de saúde que nós possuímos. Tá? Então, câncer é um tema que chama muito a atenção. E talvez vocês já tenham se parado para pensar por que esse tema chama muita atenção. Em muitas situações, nós encontramos esse tema presente como uma experiência, uma vivência dentro de uma família, e quando alguém desta família tem a oportunidade de ter uma formação e que essa formação envolva, de alguma maneira, essa temática, ele acaba se voluntariando, ele acaba buscando ali compreender melhor, acaba buscando ler mais sobre aquela temática ali e produzir algo no sentido, né? Produzir algo nesse sentido. E os cursos da área de saúde, né, têm essa grande oportunidade, mas às vezes a gente encontra trabalhos voltados para essa temática também em cursos que não são propriamente da área de saúde, né? A gente pode ter, às vezes, um curso na área de alguma engenharia que vai ter um viés aqui no desenvolvimento de algum equipamento, e esse equipamento pode vir a contribuir com algum tipo de abordagem aqui, alguma metodologia, mas o trabalho em si, embora envolva câncer, né, ele está mais relacionado com o desenvolvimento de um processo, desenvolvimento de um equipamento, então ele é muito mais de engenharia. Mas por que chama tanta atenção? Tá?
Hoje, então, eventualmente, né, eu vou colocar uma data aqui. Então, na data de hoje, nós fizemos uma primeira publicação chamando a atenção para essa temática aqui. Então, está no feed, se você buscar o nosso Instagram ali, você vai identificar facilmente. O número de casos novos anualmente, aí nós temos um instituto muito importante no país, né, que compila esses dados estatísticos, que tem uma parceria muito forte com inúmeros agentes de pesquisa, né, inúmeros centros de pesquisa. Então, o INCA atualiza essas estatísticas com uma regularidade e nós compilamos os dados, então, juntamos os dados ali numa publicação de hoje, mostrando o número de novos casos esperados, né, projetados para o ano de 2020, e nós temos dezenas de milhares de novos casos que são identificados, que são diagnosticados a cada ano. E nós certamente teremos a oportunidade de discutir aqui em outras lives dessa, em outros momentos como esse, que embora utilizemos uma mesma denominação, né, utilizamos esse nome câncer, é sabido que são muitas patologias diferentes, tá? Mas tem, claro, alguns aspectos similares ali que justificam utilizar uma mesma denominação para todas elas, tá? Mas nós temos um conjunto de patologias que tem uma morbidade bastante grande, que tem uma mortalidade para alguns tipos que é bastante elevada e cujo número de novos casos por ano é de dezenas de milhares de casos. Então, é um tema sempre presente na nossa sociedade, é uma temática de saúde muito importante. Então, óbvio, por todas essas razões, é muito justificável, é muito importante que nós tenhamos um fomento muito forte na pesquisa, que a gente tenha muita gente interessado, né, em desenvolver abordagens, seja ela de diagnóstico, seja ela de tratamento propriamente dito. Tá? Então, é um tema muito presente. E por ser um tema tão presente, e aí presente não somente do ponto de vista de pesquisa, né, esse interesse, mas presente nas famílias de uma forma geral, presente na nossa sociedade, uma situação comum nos diferentes hospitais, aí, serviços de atenção à saúde, nós temos no ambiente acadêmico, nos mais diferentes níveis, seja na graduação, seja na pós-graduação, lato sensu ou não, nós temos um interesse, um despertar muito importante da nossa comunidade que está ali sendo formada, afinal de contas, qual que é o papel dos nossos cursos de graduação, ou mesmo dos nossos cursos de pós-graduação. O papel desses cursos é formar profissionais cada vez mais habilidosos, cada vez mais dedicados, cada vez mais competentes para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente tenha recursos melhores, para que a gente tenha serviços melhores, para que a gente tenha uma atenção muito melhor. Então, o curso, ou os cursos de graduação têm esse propósito. Então, nós podemos aliar aí, né, neste cenário, dois momentos muito interessantes. Então, que momentos são esses? Nós temos uma quantidade de pessoas se preparando para ingressar no mercado de trabalho. Nós temos o nosso modelo de ensino, pelo menos, né, a formação em graduação, que envolve, num determinado momento, a elaboração de um trabalho de conclusão de curso. E nós temos um esforço bastante grande em desenvolver abordagens, em dar atenção, em pensar em estratégias em relação a essa doença. Portanto, em especial nos cursos da área de saúde, a temática câncer está frequentemente presente nos trabalhos de conclusão de curso. Porque o trabalho de conclusão de curso costuma ser visto, costuma aparecer ali no cenário acadêmico, pelo menos do lado dos alunos, né, como esse desafio tão grande na hora da sua elaboração. Por que é um sofrimento que vira digno de memes aí, os mais divertidos, sobre esse período da formação de um profissional, onde, na realidade, na nossa concepção ao menos, ele é simplesmente mais um degrau, ele é um passo na formação de um
profissional, seja ele da área de saúde ou não. Tá? Então, nós temos muitas possibilidades, claro, né? A gente tem um momento que é um momento de transição, né? Um momento em que você passa de um espectador, praticamente, né? Enquanto você está assistindo aulas, fazendo provas, entregando relatórios de atividades as mais diversas, você é quase um espectador ali, porque você tem um professor, um orientador, uma pessoa que é responsável por aquela disciplina, e você está seguindo o fluxo, né? Você está acompanhando o que está acontecendo ali no seu entorno. E está muito parecido com o que você já fazia desde que a gente ingressa no ambiente escolar. Né? Desde que a gente começa nosso ambiente escolar, esse modelo ele é trabalhado, ele é exercido. A gente tem alguém que detém ali o saber, alguém que pode te facilitar ali algum aprendizado, e aí você tem, então, aquela pessoa como a fonte da informação, e você vai repetindo. E quando chega na hora de fazer um trabalho de conclusão de curso, nós temos que assumir um papel de protagonista. Por mais que, naquele momento, ainda exista um orientador, ainda exista uma pessoa onde você deve se apoiar ali para buscar, como o nome diz, uma orientação, você tem que assumir o papel central agora. Você tem que assumir aquela responsabilidade e fazer aquele trabalho. Aquele trabalho vai levar o seu nome de uma forma que nunca tinha levado até então. Nossa, mas que loucura que é essa que eu estou falando, né? Bem, todo mundo faz trabalho desde que ingressa na escola. Desde os trabalhos mais simplórios, né, que a gente olha assim hoje, né, desde os mais simplesinhos de colagem, de recorte, mas que tem o seu papel naquele momento da formação, né, até os trabalhos que a gente acha mais elaborados, né, que a gente gasta algum tempo na internet, pega um pedaço daqui, um pedaço dali, cria um documento que parece mais um Frankenstein, mas a gente não acha isso na hora de entregar, né, e entrega aquele documento com a convicção de que está com missão cumprida. Isso é o que acaba acontecendo em quase toda a nossa trajetória estudantil. E nesse momento de elaborar o trabalho de conclusão de curso, esse modelo não funciona mais. A gente tem um ritmo que precisa ser modificado. É quase como se você estivesse acostumado a sua vida toda a fazer uma caminhada e nesse momento você precisa correr. Nesse momento não é mais uma caminhada. Nesse momento virou uma maratona, porque aí existem prazos, existem formas, existe um conjunto de coisas que você nunca produziu e precisa produzir nesse momento. Então, esse eu entendo que é um primeiro desafio, né? A forma com que o nosso ensino leva as pessoas até esse momento, de que maneira a nossa estrutura educacional entrega esse acadêmico para esse momento na vida dele, onde ele tem que deixar de pensar como um acadêmico, como um aluno que está recebendo tudo, e ele precisa pensar como alguém que vai tomar decisões, alguém que vai produzir alguma coisa, um futuro profissional. Bem, essa é uma reflexão. Além disso, né, esse é um momento interessante porque você tem a oportunidade ali de pensar em temas que podem lhe ser interessantes para a sua atuação profissional. Vou partilhar com vocês aqui. Eu tive uma experiência durante a graduação. Quem tiver curiosidade, depois dá uma fuçada em Currículo Lattes, nosso site, nosso perfil, tem mais informações sobre cada um dos integrantes do 3 na Ciência. Mas durante a minha graduação, eu tive uma oportunidade muito legal de fazer ali um estágio, de ser convidado para fazer um estágio, num segmento, num setor da universidade que era muito respeitado, ainda é, né? Então até hoje é um segmento muito importante, tem trabalhos que têm repercussão internacional, então é de muito valor, tá? E eu passei um dia dentro de um laboratório acompanhando algumas atividades ali, e é no segmento de ecologia, tá? Foi um dia bastante interessante para mim, mas eu saí de lá naquele dia falando, olha, eu nunca mais vou me aventurar com isso aqui, porque naquele dia eu descobri que aquele tipo de tema não me interessava em nada enquanto atividade profissional.
Eu acho extremamente importante que existam profissionais dedicados a trabalhar com aquilo, mas não é para mim. Então, não era para mim, eu tinha outros interesses, e esses outros interesses me levaram para genética, me levaram para biologia molecular e daí para frente. Tá? Então, é um momento na graduação de você conhecer possibilidades profissionais. O escolher um tema para você desenvolver um trabalho de conclusão de curso é uma oportunidade incrível de você descobrir trajetórias profissionais possíveis. No nosso próprio projeto aqui, no nosso conjunto, então, um deles, e eu vou deixar registrado aqui para que ele explore isso, depois que ele conte essa experiência para vocês, tá? Então, o Ivan fez estas escolhas no trabalho de conclusão dele na graduação, mas eu vou deixar para ele contar os detalhes, né? E a partir de então, ele foi desenhando, pela experiência naquele momento, pelo interesse naquele momento, ele foi desenhando como seria a sua trajetória profissional. Quais seriam os temas que, muito mais do que pagar as contas no final do mês, né? Porque a gente tem a trajetória profissional como algo importante para a manutenção da nossa qualidade de vida, para a nossa subsistência, etc., etc., mas escolher aqueles temas e escolher como iríamos enxergar aquilo tudo, né? E escolher uma trajetória profissional que, além de pagar as contas, te dê satisfação em fazer. Que você identifique ali razões maiores para você conseguir realizar aquilo e você poder depois, enquanto profissional, fazer aquilo em cada um dos dias das suas atividades. Tá? Então, o momento na graduação de você escolher um tema para desenvolver como um trabalho de conclusão é um momento muito importante. É um momento muito importante não pelo fato de que aquilo vai dizer se você pode se formar esse ano ou não, né? Mas principalmente porque isso pode te auxiliar a desenhar essa trajetória. Você pode escolher os caminhos ali e você pode desenvolver um assunto que depois, no seu mestrado ou na pós-graduação lato sensu, numa especialização, você vai buscar um ambiente, um lugar onde aquela temática seja um objeto grande de estudo, a gente tenha bastante profissionais envolvidos com aquilo ali, e você possa, então, dar mais um passinho e se tornar uma pessoa ainda melhor entendida, melhor formada naquele assunto, e depois no mestrado, e depois no doutorado, e eventualmente você estará aí depois como responsável por um laboratório, responsável por um centro de diagnóstico, responsável por um local onde faça pesquisas de ponta para abordar aquela temática e buscar soluções que possam ser aplicadas na nossa sociedade. Então, isso é uma oportunidade que o TCC traz. Isso é uma oportunidade que o TCC traz, de você pensar em tudo isso, de você sonhar grande, de você sonhar maior. É muito mais do que um documento que você entrega para uma comissão, para uma secretaria, para uma banca, que vai dizer, ou carimbar, enfim, não se usa carimbo, mais físico, né? Mas que vai colocar ali um selinho digital dizendo você está aprovado. Ele pode ser muito mais que isso. Ele pode te ajudar muito mais que isso. Tá? Mas, claro, ser aprovado também é importante, né? Ser aprovado também tem a sua relevância. Tá? Então, nesse momento, você tem a oportunidade de buscar um nome, né? De buscar um tema, de buscar um assunto que lhe seja interessante, para que aquilo não seja uma mera formalidade. Né? E aí as instituições têm profissionais que estão ali à disposição dos seus acadêmicos, né? Nos mais diversos modelos. Tá? Então, a gente tem muitas possibilidades aí. Então, a gente tem desde um orientador com um acadêmico, esse projeto, esse assunto, geralmente, ou pode estar associado a uma linha de pesquisa, isso tem um programa de iniciação científica por trás, ou não, ou um acadêmico tem que fazer parceria e o trabalho é em dupla ou é em trio. O que interessa é que é um trabalho onde uma ideia vai ser desenvolvida e essa ideia tem que ter marca pessoal ali, ou seja, é algo que você está contribuindo, é algo que você está discutindo sobre aquela temática ali,
e você está se preparando para uma atuação profissional. Então, ele não é um simples documento. Então, a gente é levado, nesse momento ali, a buscar uma pessoa que possa acompanhar esse trabalho, que possa, como o nome da função acaba sugerindo, né, orientar o trabalho. E talvez a percepção do significado desse nome tenha um pouquinho de culpa, né? O quanto tempo a gente leva para entender o significado desse nome, tem um pouquinho de culpa ou razão aí dessas piadas todas, ou de ser esse período, né, de desafio. Aquela pessoa, ela tem a missão ali de orientar a elaboração do trabalho. Aquele trabalho é, antes de mais nada, do acadêmico, aquele trabalho é, antes de mais nada, da pessoa que o está redigindo. A figura daquele docente, daquele pesquisador, daquela pesquisadora ali, é de orientar a realização desse trabalho. Então, o que envolve essa orientação? Essa orientação envolve uma discussão, envolve uma construção de uma linha de raciocínio, essa orientação envolve, muitas vezes, um debate. E aí, a gente não gosta muito de ser contrariado, né? Então, esse momento da graduação, talvez tenha uma avalanche de desafios. A gente vem de uma estrutura de ensino num ritmo e nesse momento muda. Nós temos um hábito na construção de trabalho e nesse momento muda. E neste momento também, as nossas ideias são colocadas em xeque. As nossas ideias são colocadas ali em confronto, porque é o momento de dar um passo a mais. É um momento de crescer um pouquinho o nível da discussão, vamos dizer assim. E não existe crescimento, não existe esse desenvolvimento, não é possível dar esse passo sem existir algum tipo de tomada de consciência. E uma tomada de consciência envolve um confronto de ideias. Então, se nós temos acadêmicos ouvindo, se nós temos orientadores ouvindo ali, acredito que esse momento é um momento natural por todo o histórico de como é a formação dos nossos profissionais. Esse é o momento que a tomada de consciência envolve alguns embates. E aí, né, nós temos aquela percepção de que o orientador está sempre brigando com a gente, que o orientador não aceita nada do que a gente fala, que o orientador não está interessado no que a gente quer falar. O orientador está te acompanhando, mas ele está te orientando, né? É claro que em algumas situações a gente percebe modelos onde esta relação ela pode ser um pouco mais problemática, em especial quando a gente não consegue construir ali naquele ambiente uma relação de proximidade entre orientando e orientador. De onde eu estou falando isso? Então, em situações onde, eventualmente, um orientador tenha que acompanhar muitos trabalhos ao mesmo tempo, obviamente, do ponto de vista intelectual, obviamente, do ponto de vista de produção científica, não são modelos ideais, não são os modelos ótimos. Mas nós temos muitos desafios na estrutura da educação no Brasil, e esse é um deles. Tá? Então, estes ambientes não ótimos fazem com que um mesmo orientador tenha que acompanhar o trabalho de 5, 6, 10, eventualmente mais que isso, né, trabalhos no mesmo período, seja ele semestral, seja ele anual. Então, ele tem que acompanhar esse trabalho, orientar, ter esses embates ideológicos, ter essa discussão, essa construção na formação de cada um daqueles profissionais. E aí, infelizmente, um dos lados pode achar que o trabalho não está sendo feito como era a sua expectativa. Pode julgar ali que o trabalho não está à altura do que se imaginava, do que se esperava, né? E eu, em particular, tenho experiência na orientação de trabalhos de conclusão de curso há um bocadinho de tempo, então dá para assegurar que foram todos neste século, né? Mas já acumula
um bocado de anos, então trabalhos desde da graduação, né, do mestrado, de especialização, de iniciação científica, tanto para ensino médio, né, iniciação científica para o ensino médio, e também para a graduação, obviamente, e também no período em que coordenei os programas de iniciação científica na universidade, o relato, né, desse embate entre acadêmicos e o orientador, ele é muito frequente, né, e isso sempre foi uma preocupação minha, em especial por essa visão, né, porque é um momento muito importante de formação profissional, né? Então, nesse contexto aqui, envolvendo essas duas terminologias, nós temos acadêmicos, nós temos alunos de graduação, alunos de pós-graduação lato sensu, ou mesmo mestrado, que estejam nos ouvindo, é um ponto muito importante se questionar. De que forma você chegou à escolha deste tema que você vai desenvolver no seu trabalho de conclusão de curso? O que te motivou a fazer essa discussão? O que te chamou a atenção para que você, então, se dedicasse, né? Pegasse parte do seu tempo e se propusesse a fazer essa discussão? Você acredita que este tema que você escolheu vai lhe auxiliar a ter uma melhor formação profissional? Você tem a oportunidade, ao desenvolver essa temática, de se tornar um profissional ainda melhor do que o que já estava planejado ali por você, do que você já estava programado ali para ti, né? E essa relação com o orientador, né? Você está fazendo a sua parte no sentido de olhar para esta pessoa que está te acompanhando como, de fato, alguém que está ali para orientar o seu trabalho, para trocar ideias contigo, apontar caminhos, direcionar como será a elaboração do seu trabalho. E aqueles que são, então, dos cursos da área de saúde, né? E acabaram escolhendo essa temática aqui, acabaram selecionando o câncer como um objeto de desenvolvimento dessa ideia, né? Como é o ambiente onde você está fazendo a sua graduação, como é o ambiente onde você está fazendo a sua especialização, eventualmente o seu mestrado, porque mesmo considerando a temática câncer, todo mundo já deve ter se dado conta, a hora que começa a fazer a leitura, que as possibilidades aqui são muito grandes, desde trabalhos que possam vir a ser unicamente teóricos neste momento e que ainda assim venham a ser importantes na sua formação profissional e também contribuir com o conhecimento, uma vez que podem compilar trabalhos diferentes, juntar ideias, discussões, linhas distintas ali de desenvolvimento e criar o seu posicionamento, a sua interpretação sobre isso, né? Até estruturas, ambientes onde você tenha um arranjo laboratorial à sua disposição, que você possa botar a mão na massa do ponto de vista experimental ali e acrescentar alguma coisa ao conhecimento científico, né? Então, são muitas as possibilidades dentro desse contexto, mas tenham convicção, independente de você ter a oportunidade de ir para campo, né? Para ir para laboratório, para ir ter um monte de reagente à sua disposição, de amostras, de lida com pacientes ou não, é um momento fundamental para que você possa se tornar um profissional ainda melhor. Então, um profissional melhor satisfeito com a qualidade que você auferiu durante a sua formação, um profissional que vai ter um reconhecimento no mercado muito melhor, então você vai poder eventualmente escolher onde você vai trabalhar. Já pensaram nisso? Você ter uma formação sólida, você ser disputado no mercado de trabalho, né? E poder ainda acrescentar a qualidade de vida de muitas pessoas, então poder ter um papel de divisor de águas mesmo, então fazer diferença na sobrevida, fazer diferença no atendimento, fazer diferença no conforto de pacientes, de famílias que estão envolvidas com essa temática aqui, ou até mesmo desenvolver novas estratégias, desenvolver abordagens, desenvolver procedimentos ali de novos diagnósticos, de novas terapias, de novos recursos envolvendo a temática câncer. Então, este canal aqui, nós passaremos
a explorar muito esse tema, porque somos apaixonados por essa formação profissional. Defendemos com unhas e dentes aqui que é um momento muito importante aqui, que pode fazer grande diferença na qualidade dos profissionais que nós entregamos para o mercado, que entregamos para a nossa sociedade. E com toda certeza temos muito potencial nas nossas faculdades, nas nossas universidades, gente que está ali querendo produzir, gente que está ali querendo deixar o seu nome na história, mas contribuindo com a sociedade para isso, né? E certamente, somando esforços, nós faremos uma sociedade muito melhor. Nós teremos muito mais oportunidades pela frente. Então, acompanhe esse nosso canal, então, teremos seguidamente uma série de conteúdos, discussões envolvendo trabalho de conclusão de curso, envolvendo câncer, envolvendo a formação de novos profissionais. Agradeço demais a atenção de todos que ingressaram aqui, nos acompanharam nesse momento, e até a próxima.